Oi, tudo bem, pessoal? Vamos começar nossa aula de hoje, né? Deixa a tia Rosângela mostrar aqui o livro que a gente vai usar. Hoje a gente vai começar o caderno 3, tá? A disciplina de História. Tia Rô já colocou no quadro, o que é que vocês vão postar na plataforma. C3, páginas 140 a 145, tá bom? Pessoal, vamos lá então. A tia vai falar agora os grifos, tá? Como a tia Rosângela já explicou, né? Já explicou e explica todas as vezes. Eu não vou ficar lendo para não ficar muito extenso, mas tudo que vocês precisam saber já está anotado no quadro. Nós vamos grifar, pessoal, o primeiro parágrafo da página 141 e o último, tá? Pausa o vídeo para vocês grifarem. Na 143, vocês vão grifar. Deixa eu ver. Tia Rosângela falou errado. É 142, tá? A anterior foi 141. Vocês vão grifar o primeiro, pausa, né? Para poder grifar. E vão grifar o terceiro, que tá aqui embaixo, tá bom? Na página 143 não tem grifo. Na 144, nós vamos grifar os dois parágrafos da página, tá? Aqui e aqui, beleza? Aí, pessoal, o que acontece? Quando vocês forem estudar para a prova, além de ter os parágrafos já, né, grifados, o que é mais importante, olha a coisa bem legal também. Vocês podem assistir a videoaula novamente. Antes da tia Rô começar o conteúdo de hoje, eu quero falar da nossa experiência. Eu vou pegar a minha aqui para ver como é que tá. Bom, pessoal, é o seguinte, lembrando que o feijãozinho, ele tem que estar encostado no papel úmido, não pode estar com água acumulada no fundo, tá? E se você perceber que o seu papel tá seco, porque esses dias tá fazendo muito calor, né? Você pega e joga uma aguinha. A tia Rosângela fez isso no dela ontem, que eu vi que ele tava sequinho, porque passou o final de semana aqui. Aí, ontem, né, eu tinha falado pra vocês que os meus grãos estavam enrugadinhos. Eu não sei se o de vocês já ficou assim. Aí, sabe o que eu percebi hoje? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Olha o tanto que o grão tá inchado, ele aumentou de tamanho. Eu não sei, pessoal, mas eu acho que ele vai abrir, né? Porque ele tá gordinho. Será que eu tô certa? Olha esse aqui. Tô curiosíssima para saber como que vai ficar isso aqui, né? Então, olha só, não esqueçam de anotar lá na sua tarefa de ciências, na data de hoje, o que você observou do feijão. E a tia Rô também explicou que ela vai avisar o dia que é para mandar a foto do feijão germinado e da observação que vocês estão fazendo, tá? Pessoal, vamos lá então. Qual que é... eu tenho que dar outro recado, desculpa. Pessoal, o meu vídeo de matemática de ontem, eu não sei o que aconteceu, que o finalzinho da minha explicação não apareceu. Eu acho que o meu celular estava sem memória, tá? Aí o que a tia Rosângela fez hoje? Ela deu um limpa em tudo enquanto é coisa do celular dela para poder não acontecer isso mais. Sempre eu faço isso, tá? Mas ontem eu acho que eu esqueci de fazer isso, tá bom? Mas aí não tem problema não. Na próxima aula, o pedacinho que perdeu, a tia Rô vai gravar para vocês. Hoje, no nosso conteúdo de história, nós vamos estudar isso aqui. Comunidades e tradições culturais no Brasil. Só que antes, né, de eu começar a explicar, eu quero que vocês entendam o que é uma comunidade. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que aqui na escola a gente vive em comunidade escolar, sabia disso? Na igreja que a gente frequenta, lá também é a nossa comunidade religiosa. No bairro que a gente mora, né? Ali forma a comunidade do nosso bairro. Olha que legal. Então vamos entender primeiro esse conceito de comunidade para a gente poder entender o conteúdo de hoje. A tia colocou aqui no quadro, bem aqui, ó. Depois vocês podem pausar para vocês lerem. Comunidade. Olha só. Grupo de uma mesma localização com objetivos em
comum e que compartilham características também em comum. Vamos lá, vamos entender por que aqui na escola é uma comunidade escolar. Primeiro, todas as pessoas que estudam aqui no Colégio Santa Luzia, que trabalham aqui, que convivem aqui, elas pertencem a uma mesma região. Todas são de Lusiânia, tá? A gente tem, pessoal, aqui no colégio, alguns alunos que são do Valparaíso, tá? São do Valparaíso que passaram a fazer parte da nossa comunidade, mas isso é exceção, né? A maioria é toda daqui, certo? Com objetivos em comum. Pessoal, todo mundo que está aqui no Colégio Santa Luzia tem um objetivo em comum. Os alunos, o objetivo é aprender. Os professores, o nosso objetivo é ensinar e aprender também, porque todo dia a gente aprende, ainda mais nessa pandemia, né? Eu tive até que virar youtuber. Que mais, pessoal? A maioria que estuda aqui, né? É cristão, né? Então, quando a gente vai olhar, a gente tem um monte de características em comum. E outra coisa, pessoal, e compartilham características também em comum. Por exemplo, todo mundo que estuda aqui é brasileiro. A gente tem aluno que é descendente de descendente de japonês, de italiano, de não sei o que mais, né? Eu não lembro se tem algum aluno que não nasceu aqui no Brasil, mas eu acho que todos os nossos alunos são brasileiros. Eu já tive aluno japonês aqui, já tive aluno americano, né? Mas enfim, hoje na atualidade são todos brasileiros. Eu tenho com 99% de certeza. O que mais, pessoal? Todos nós que estudamos aqui falamos a mesma língua, que é a língua portuguesa, né? Então pronto, é por isso que aqui é uma comunidade escolar, todo mundo é da mesma localização, tem os mesmos objetivos, compartilhamos características também, né, iguais. Então pronto, sabendo o que é uma comunidade, que é aquele grupo que vive ali mais ou menos com o mesmo objetivo e tal, a gente vai entender o que é uma comunidade tradicional. Pessoal, nós não somos da comunidade tradicional. Sabe por quê? Primeiro, porque a gente não vive lá em contato com a natureza. Segundo, porque a gente não tira da terra ali o que a gente precisa para sobreviver, a gente compra, né? Então é isso, tá? Então vocês vão entender direitinho. Vamos lá então. Agora a gente vai seguir a sequência aqui do quadro. Povos que formaram a população brasileira. Todos vocês sabem que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, né? Então teve uma época antes de 1500, aqui no Brasil só tinha índio, né? As pessoas naturais daqui viviam em contato com a natureza, eles não tinham, pessoal, contato nenhum com outro tipo, com nenhum tipo de civilização. Vocês sabem que eles não usavam roupas, eles não conheciam, por exemplo, medicamento industrializado, eles não sabiam da existência de armas de fogo, de roupa, de nada, né? Eles eram pessoas totalmente 100% natural. O índio é a natureza. Aí, o que aconteceu, né? Que a gente já estudou, os portugueses, em busca de novas terras, chegaram às nossas terras. Pessoal, e aí a gente já estudou também que foi uma catástrofe, né? No começo, os portugueses foram bonzinhos, né? Inclusive, tem uma parte da história do Brasil que eu acho bem interessante, quando eles viram que aqui tinha pau-brasil, que valia muito dinheiro, né? Que o pau-brasil dava para fazer uma tinta vermelha. Pessoal, naquela época deles lá, só quem era muito rico usava roupa vermelha, porque era muito difícil de fazer. Só reis, rainhas que usavam, sabe? Aí eles descobriram que o pau-brasil dava para fazer a tinta vermelha. Vamos embora levar esse pau-brasil tudinho lá para Portugal, para eu vender na Europa inteira e nós vamos ficar muito ricos. Aí sabe o que eles falavam para os índios? Eles falavam que lá do outro lado do oceano tinham irmãos indígenas também que estavam passando muito frio e que lá não tinha madeira para fazer fogueira. Aí os índios, gente, ia pra mata, derrubava, né? Eles faziam na maior boa vontade, achando que eles estavam mandando madeira pro povo de lá aquecer. Só que, na verdade, os portugueses estavam enriquecendo às custas deles, né? Então, aconteceu esse fato. Olha, gente, só que quando os índios descobriram que isso era mentira, foi uma revolta, né?
Aí, depois, olha só, eram índios, vieram os portugueses, aí, pessoal, os índios se revoltaram e não aceitavam ser escravos e revidavam e não queriam mais trabalhar para os portugueses. Aí, os portugueses tiveram que traficar negros para cá. Foram lá para África. Olha, gente, que coisa mais desumana, né? Foi lá para África comprar negros para trazer para cá para ser escravos. Então, o que a gente viu aqui? Que os povos que formaram a população brasileira, os primeiros, tá, gente? Porque depois vieram outros imigrantes para cá, que tem gente descendente de tudo enquanto é lugar do mundo. Mas os principais, né, os primeiros, portugueses, africanos e índios, os indígenas. Pessoal, só um exemplo. Se a gente viajar para o Japão, a gente olha para um japonês e a gente viu todos, porque é tudo igual, né? É porque lá é japonês com japonês, não tem essa mistura. Se a gente viajar para a Alemanha, por exemplo, é todo mundo loiro do olho azul, né? Aí vem aqui pro Brasil, o povo chega assusta, né? Cada um do jeito. É branco, é moreno, é negro, é tudo. Por quê? Que aqui no Brasil é tão diferente? É porque esses três povos diferentes se juntaram e tiveram filhos, né? E nasceu, né? Essa população tão linda e miscigenada que a gente tem. Aí, pessoal, o que é que acontece? Agora a gente vai estudar o que são as comunidades tradicionais, tá? A tia Rosângela colocou aqui só algumas, as principais. Aí eu vou explicar como que essas comunidades vivem e aí eu vou comparar com a nossa. E aí a gente vai entender por que elas são comunidades tradicionais. Bom, antes da tia explicar comunidade tradicional, olha só esse dado que eu achei aqui, que eu achei bem interessante para passar para vocês. População indígena. Vamos lá, vamos voltar no tempo, né? Lá em 1500. Em 1500, no Brasil, tinham cerca de 3 milhões de índios. Sim, 3 milhões. Gente, é muita coisa, não é? 3 milhões. Esses 3 milhões de indígenas, eles faziam parte de 1000 tribos. Então, olha só que legal. Eram 1000 tribos, mais ou menos. Esse é um número aproximado, tá? Tinham mais ou menos 1000 tribos e todos os índios juntos tinham 3 milhões. Pessoal, e o bem legal da gente entender, porque as pessoas acham que todos os índios são iguais, mas não é assim. Cada tribo tem a sua característica, tem um jeito de pintar o corpo, tem um corte de cabelo específico, tem armas específicas, tem enfeites específicos e a língua específica, tá? Então, cada tribo tem a sua identidade, cada tribo tem o seu jeito de viver. E as pessoas, até pouco tempo, achavam que era tudo igual, mas não é assim, né? Cada uma tinha suas características. E hoje, pessoal, esse dado que a gente tem aqui, ele é de 2010. O que acontece? O IBGE, ele atualiza esses dados a cada 10 anos. Já era para a gente ter os dados de 2020, os dados atualizados. Mas, por causa da pandemia, o IBGE vetou, não pôde, né? As pessoas que trabalham de casa em casa fazendo as pesquisas em domicílio não puderam ir por causa do coronavírus. Então, esse dado vai ser atualizado só no ano que vem. Aí, no ano que vem, a gente vai ver o dado atualizado. Enfim. Mas, pessoal, não deve ser muito diferente, não, tá? Porque, ó, morreu um monte de índio, mas nasceu um monte, né? Então, eu acho que o número não vai estar tão diferente, não. Hoje, no Brasil, nós temos 896.917... Desculpa, tia Rosângela leu errado. Nós temos 896.917 índios. Gente, eram 3 milhões. Hoje tem menos de 1 milhão. Olha o tanto de índio, né, que foi dizimado. Em 1500 eram 1000 tribos. Hoje só são 225 tribos, né? Reduziu também para quase um terço. Tudo por causa da ganância, por causa de tomar terras, por causa de guerras, de lutas, né? Só que tem um porém. Os indígenas que ainda existem, eles vivem do jeito deles ainda, nas chamadas comunidades tradicionais indígenas. Como que o índio vive? Ó, a maioria vive na zona rural, a maioria tira da natureza o que ele precisa, a maioria ainda caça, toma banho de rio, entendeu?
mesmo que tenha passado 510 anos do descobrimento, eles fazem de tudo para manter o seu estilo de vida. Por mais que o índio tenha ainda pegado alguns costumes do branco, né? Por exemplo, hoje os índiozinhos estudam, a tia já conheceu um índio que é advogado, né? Ou seja, alguns índios, eles podem ter uma vida diferenciada se eles quiserem, tá? Eles podem estudar, eles podem trabalhar, mas eles nunca vão perder a origem deles, né? Eles nunca vão querer perder essa história. Por isso que eles são chamados de comunidades tradicionais indígenas, porque eles fazem de tudo ainda, apesar da influência do branco, para manter as suas tradições. Outra comunidade tradicional que tem no Brasil, que a gente estudou muito no livro 1, a tia Rosângela lembra das nossas aulas presenciais, aquela parte, gente, que os negros, né, que tinham muitos negros que se revoltavam, que não aceitavam ser escravizados, e aí eles fugiam para o quilombo. Lembra que Zumbi dos Palmares, ele que montou o primeiro quilombo, chamado Quilombo dos Palmares. O que era um quilombo mesmo? Era um lugar que os negros fizeram para os escravos que fugiam morar lá. Ah, tia, mas era muito fácil, o escravo fugia, ia para lá, era só ir lá pegar de volta. Eles vigiavam, lutavam, eles defendiam seus direitos. E até hoje, pessoal, existem populações quilombolas no Brasil. A tia Rosângela pesquisou, tem mais de 7.000 comunidades quilombolas. São pessoas negras e descendentes de negros, né, que vivem ainda com o seu estilo do passado, tá? Só que lá tem um monte de gente que trabalha fora, que estuda, né? Porque eles querem o lugar deles na sociedade, querem trabalhar, querem ter emprego, tá? Mas não deixa de ser quilombola. Existe também, pessoal, a comunidade tradicional dos seringueiros, né? Existe uma árvore que chama seringueira e os seringueiros vivem na floresta onde tem essa árvore. Eles tiram o leitezinho que existe nessa árvore para vender para a indústria de borracha, né? Então eles vivem lá na mata, no estilo de vida deles, não gostam de cidade, né? É uma comunidade tradicional. Tem também as castanheiras. Essa aqui a tia Rosângela sabe muito dela, porque olha que legal. Existe uma marca de produto no Brasil que chama Natura. Todo mundo conhece. A Natura tem uma linha de produtos que ela é toda feita com castanhas lá da Amazônia, né? É a castanha do Pará, tem o açaí da Amazônia, tem o cuba, murumuru, andiroba. Aí, pessoal, o que a Natura faz? Ela faz o seguinte, ela vai lá na Amazônia, o pessoal que mora lá na Amazônia, ela cadastra, né? Esse pessoal vai catar, vai coletar as castanhas e a Natura vai comprar. Só que tem um combinado. Os castanheiros só podem pegar a castanha que a árvore jogou fora, eles não podem pegar a que tá no pé, né? Aí o pessoal da Natura, o pessoal da população tradicional, né, das castanheiras, recolhe essas castanhas. Tem um ponto de coleta que eles vão lá, pesa a castanha e a Natura paga para eles. E aí eles têm renda que eles tiram da floresta. E isso é muito legal, gente, porque eles têm um projeto que chama Manter a Floresta de Pé. Para a árvore jogar a castanha fora, ela tem que estar viva, né? Então eles não podem mexer nas árvores e só pegam o que ela joga fora. Então essa população aqui, ó, castanheiros, vivem na floresta e a renda que eles têm é de pegar a castanha e vender. Tem os pescadores artesanais, pessoal. O pescador artesanal é o que pega sem equipamento moderno. É aquele que tira da pesca só o que ele precisa para se alimentar e o que sobra ele vende para comprar o que ele precisa. Não é assim aquela pesca com um navio, né? Tipo em Procurando Nemo, que vende para uma indústria. Não é assim, é só para o sustento. E uma característica principal das populações tradicionais é cuidar do meio ambiente. Eles só retiram o que precisa, o resto eles deixam lá, né? Eles são sustentáveis. Ribeirinhos e etc. Os ribeirinhos, a tia deixou por último para mostrar que aqui no livro tem uma imagem bem legal. Pessoal, olha que legal essa imagem. Aqui, as casas, elas são construídas na beira dos rios, na beira do rio, né? Então, é muito interessante, peraí que tem outra imagem aqui, ó, aqui dá pra ver melhor. Ela não é construída diretamente no chão, não. Eles fazem tipo um lugar mais alto de madeira
E aí constrói a casa em cima, igual tá aqui, ó. Essas casinhas aqui, elas são chamadas de palafitas. E quem mora nesse lugar aí faz parte da comunidade ribeirinha, né? Então, mora praticamente dentro do rio. Eles constroem a casa assim porque quando chove a água do rio sobe, né? Para não inundar a casa. Ah, pessoal, e essas casinhas não têm energia elétrica, ó, vocês estão vendo que não tem nenhum poste, né? E, consequentemente, não tem torneira, não tem chuveiro, não tem um banheiro com descarga. Então, como que eles tomam banho? Eles pegam a água do rio, tomam banho no banheiro aqui e a água do banho vai tudo pro rio, né? Polui o rio. Olha que coisa, né? Tia, mas não tem banheiro onde eles fazem as necessidades? Ixi, gente, deve ser no mato, né? Certeza. Então, olha só, eles vivem de forma bastante tradicional, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que a tia tentou passar para vocês hoje, tá bom? O que é primordial? Vocês saberem quais foram os principais povos que formaram a população brasileira, vocês saberem a diferença de uma comunidade igual a nossa para uma comunidade tradicional, né? A comunidade tradicional, ela é dividida por povos que têm o mesmo modo de vida, o mesmo pensamento. Todas as populações tradicionais, elas têm como meta cuidar da natureza e tirar de lá só o que elas precisam, né? E assim, pessoal, a tia Rosângela estava olhando, olha que legal, o lugar que mais tem índio, seringueiro, castanheira e ribeirinhos é na região norte, né? Porque lá tem muito rio, lá tem a floresta amazônica, né? Então é um lugar propício para que tenha esse tipo de população. E aqui, pessoal, tem uma tabelinha que depois vocês vão comparar, né? Tem o número que a tia pôs ali de total de índios. Aqui, ó, tem quantos índios possuem em cada região do Brasil. Aqui, ó, eles estão divididos. Quantos são da zona rural, quantos são da zona urbana. Tudo que a tia explicou no quadro, tá bom? Aí, peraí, deixa a tia Rosângela ver. Até 145 eu coloquei ali, tá certo? Ótimo. Pessoal, disso tudo que a tia Rosângela explicou, vocês só vão ter que responder a questão 1 da 143. Ela é bem fácil, a tia Rosângela olhou. Ó, vou até dar uma pista. Quais os aspectos mencionados no texto indicam que os ribeirinhos são uma comunidade? Gente, a tia já explicou ali, né? Ô tia, mas eu não lembro. Pessoal, tá escrito aqui, ó. É só ler aqui no grifo que tá acima dessa casinha que vocês vão achar a resposta. E deixa a tia Rosângela ver. Ah, bem fácil. Aqui a tia vai explicar a última, que eu acho que essa não tá muito fácil, não. Explica a importância das terras indígenas. Pessoal, a tia Rosângela, o pai de vocês, a mãe, o avô, se a gente quis ter uma casa própria, a gente teve que comprar o terreno, fazer a casa. Os índios, eles têm a terra deles garantida, tá? Então, o governo, ele é obrigado a preservar a área indígena. Sabe por quê? Porque eles estavam aqui quando os portugueses chegaram, né? Então, as terras indígenas, elas são demarcadas, ninguém pode invadir, ninguém pode vender, é deles, tá? Aí a perguntinha é, explica a importância das terras indígenas. Pessoal, elas são importantes para os índios terem onde morar, para eles terem onde construir a casa deles, onde plantar e também para eles continuarem tendo a tradição deles. Imagina se chegasse uma população indígena toda do Brasil e falasse assim, ó, a partir de hoje essas terras têm dono, vocês não podem morar aqui mais e vão todos para a cidade. O que esse povo ia fazer? Né? Pensa, gente, não pode, né? Então, eles já estavam aqui, a terra é de direito deles, para que eles possam construir suas moradias, plantar seus alimentos, criar os seus filhos e manter suas tradições, tá bom? Ó, beijão, agora a tia vai gravar aula de gramática.